Rute, capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Rute e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: "Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento." Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. "Não", disseram elas, "queremos ir com você para o seu povo." Noemi, porém, respondeu: "Voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas. Voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim." Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Rute se apegou firmemente a Noemi. "Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela", disse Noemi a Rute. "Você deveria fazer o mesmo." Rute respondeu: "Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe." Quando Noemi viu que Rute estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. "Será que é mesmo Noemi?" perguntavam as mulheres. "Não me chamem de Noemi", respondeu ela. "Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim?" Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Rute, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Rute, capítulo 2. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Rute, a moabita, disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem." Noemi respondeu: "Está bem, minha filha, pode ir." Rute saiu para colher espigas após os ceifeiros.
Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. "O Senhor esteja com vocês." "O Senhor o abençoe", responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: "Quem é aquela moça? A quem ela pertence?" O capataz respondeu: "É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo." Boaz foi até Ruth e disse: "Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço." Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: "O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira." "Eu sei", respondeu Boaz, "mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez." Ela respondeu: "Espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas." Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre." Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: "Permitam que ela colha espigas entre os feixes e não incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que elas recolha. Não a atrapalhem." Assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. "Onde você colheu todo esse cereal?" perguntou Noemi. "Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou." Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. "O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz." "O Senhor o abençoe", disse Noemi à nora. "O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família." Ruth, a moabita, acrescentou: "Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita." "Muito bom!" exclamou Noemi. "Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la." Assim Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Ruth, capítulo 3. Certo dia, Noemi disse a Ruth: "Minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber.
Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. "Quem é você?" perguntou ele. "Sou sua serva Ruth", respondeu ela. "Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família." Então Boaz exclamou: "O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é aparente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei." Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: "Ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira." Então Boaz lhe disse: "Traga-me sua capa e estenda-a aqui." Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois, ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: "Como foi, minha filha?" Ruth contou a Noemi tudo que Boaz havia feito e acrescentou: "Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias." Então Noemi disse: "Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje." Ruth, capítulo 4. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou: "Vem cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você." O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: "Você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque, depois de você, sou o resgatador mais próximo." O homem respondeu: "Está certo, eu resgatarei a propriedade." Então Boaz lhe disse: "É claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele." "Se é assim, não posso resgatá-la", respondeu o parente resgatador. "Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo." Naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: "Compre você a propriedade."
Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa como a de nosso antepassado Perez, filho de Tamar e Judá. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje provê um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi.